Olá, meu nome é Caco Rocha. É possível ser um religioso e crer na ciência ao mesmo tempo? No meu caso, para mim, não tem muita dificuldade. Eu, particularmente, acredito em Deus e acredito na ciência, né? Na evolução. Apenas eu não acredito que os seres humanos tenham uh, evoluído de um símio, de um primata específico, lembrando que os seres humanos também estão classificados como primatas. Mas eu não acredito nesse tipo de evolução, independente dos achados arqueológicos, paleontológicos, na verdade, né? Porque esses achados são antes, né? Então, ou seja, a paleontologia vai estudar, inclusive, ali os dinossauros. E eu acredito que o universo tem milhões, bilhões de anos, acredito, porque a informação que nós temos na Bíblia, por exemplo, lembrando que em outras culturas, em outros povos, eles acreditam também em bilhões, milhões de anos. Alguém pode dizer assim, mas você tem provas disso? Não, muita gente não tem prova de muita coisa, né? Às vezes a gente acredita porque tem fé mesmo e acredita. Mas nós não conseguimos provar, por exemplo, a existência de Deus. Não conseguimos provar e também ninguém consegue provar que Deus não existe, né? Nós temos esse impasse aqui, então é 50% para cada um. E eu repito novamente, fico aqui com a aposta de Pascal e estou tranquilo com relação a isso, né? Não é uma coisa que me perturba, né? Então, acredito sim na evolução, isso nunca tive dúvida com relação a isso, como também não tenho dúvida da existência de Deus. É, as escrituras judaico-cristãs dizem, nós acreditamos nas escrituras judaico-cristãs, por exemplo, né, diriam os religiosos, e elas nos dizem coisas diferentes. Assim, elas não nos dizem coisas diferentes, não tem uma data. Olha, o universo foi criado há não sei quantos anos atrás. Não, mas com base nos relatos bíblicos. Então, os religiosos, né, dataram a existência ou a criação do universo com base naquele período de existência, ou naqueles relatos, e acabaria se encaixando com um período de tempo específico, né? Então, acaba dizendo, olha, o planeta, o universo tem 6 mil anos, 10 mil anos, né? O máximo que eles conseguem ali aceitar seria uns 12 mil anos no máximo. Mas tem outros religiosos que não batem, que batem o pé, e alguns acreditam até em 4 mil anos, o que não bate com outros povos existentes antes mesmo daqueles povos, os hebreus ali, ou coisa parecida, ou os povos daquela região ali, inclusive Babilônia, Mesopotâmia e coisa parecida, além de outros povos. Então, acaba não batendo. Mas os religiosos, eles não aceitam ter perdido, por exemplo, vamos dizer assim, a hegemonia, né, de determinar como as coisas funcionavam, ou seja, como sua vida deve funcionar também. Isso eles já perderam há bastante tempo e sempre foram contestados desde tempos muito antigos, que eles sempre foram contestados com relação a isso. Ou seja, é isso e pronto. É uma decisão autocrata e nós não temos outro posicionamento, é isso e ponto. Só que algumas pessoas, e dentro da religião, começaram a vamos dizer assim, se destacar com outras informações. E isso feriu, de certa forma, vamos dizer assim, o, o orgulho dos religiosos. Muitos dos cientistas do passado, eles eram religiosos
vamos dizer assim, por uma conveniência, uma determinação, inclusive, das igrejas ou dos líderes religiosos do passado, que determinavam que essa pessoa deveria se auto-intitular religioso sob pena de perder a própria vida. Ou seja, ou você se declara religioso, ou você encaixa as suas experiências dentro do padrão religioso, ou você vai ser crucificado, você vai ser enforcado, vai ser guilhotinado, todos os tipos de sanções que você puder imaginar. Vai ser ter penas mais leves, por exemplo, ser açoitado em praça pública e por aí vai. Então, assim, muitos religiosos eram religiosos forçados. Muitos cientistas do passado eram religiosos forçados, né? Porque alguns deles eram até religiosos, mas com o tempo, com o passar do tempo e com as experiências e com as mudanças, os acontecimentos que eles vivenciaram nas suas experiências científicas, eles acabaram não conseguindo encaixar Deus nesse padrão, né? Que é o que muita gente faz. Por quê? Porque o Deus que nós conhecemos, ele está encaixado num padrão bíblico, né? E acaba que o padrão bíblico ele não explora outros fatores. Eu poderia dizer isso de outras religiões, por exemplo, de outros povos, onde existem informações muito mais fortes com relação à criação do universo, a Deus e outras coisas. Nós poderíamos ou podemos ser, outros já acreditam que nós somos experimentos de seres extraterrenos, né? Mas nós poderíamos ser, depois de um hiato, é só um exemplo que eu estou dando, depois de um hiato grande, Deus resolveu, falar assim, olha, vamos criar a partir de agora aqui, vamos colocar seres humanos. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? É bem simples, mas só um exemplo. Deus resolve, olha, vamos colocar pessoas lá. O mundo já existia, os planetas já estavam existindo, já existia coisa. Então, assim, alguns religiosos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de novo do Rodrigo Silva, que ele trabalha muito com essa questão de envolver a ciência, a arqueologia, até embora ele seja arqueólogo e não paleontólogo, mas ele dá uma informação, inclusive em várias entrevistas ou palestras ou sermões dele na igreja, ele fala dessa questão do homem ter convivido com os dinossauros, né? E essa palavra não existia, como átomos e outras palavras não existiam, mas que você encontra às vezes em alguns textos mais modernizados, né? Mas aí ele diz que o ser humano convivia com o dinossauro e que esses dinossauros, ele tenta dar explicação até para o Tiranossauro Rex, que ele não seria tão violento quanto nós temos, que aquela estrutura dele não condiz com uma velocidade que ele pudesse imprimir, mas ele diz que o ser humano vivia com os dinossauros e que esses dinossauros que nós conhecemos posteriormente, que ele acredita que existiram, mas esses dinossauros já foram alguma espécie de aberração, ele usa essa palavra, de aberração da natureza, ou seja, algum tipo de hibridismo que tenha acontecido com esses animais e eles acabaram se transformando, como nós temos hibridismos entre os animais nos dias de hoje. Temos hibridismos em cativeiro, de algumas espécies que na natureza não se encontraram, como, por exemplo, o tigre e o leão, eles não se encontraram na natureza, pelo menos recentemente, porque eu não sei se, por exemplo, na Índia existiam leões, eu não sei se os leões se encontravam com os tigres na Índia no passado, em alguma coisa parecida. É só um exemplo. Então, esse tipo de hibridismo que as pessoas fazem em cativeiro com os leões e tigres, que são os liger, né, e os ligres,
mistura de tigres com leões e coisas parecidas. Dentre outros animais, além de pássaros que acabam em cativeiro, e também alguns pássaros que acabam se misturando, né, ou tendo relações na natureza e acabam formando outros seres. Então ele acredita que os dinossauros foram uma espécie de hibridismo, tal qual essas aí que eu acabei falando. Então, e que eles não foram na arca, a explicação que ele deu, que eles não foram na arca porque não eram considerados espécies legítimas de Deus. Então, e uma outra explicação que ele deu e outras pessoas também já deram aí, dizem que os animais que foram na Arca de Noé, por exemplo, eram filhotes. Né? Algumas espécies eram filhotes. Por exemplo, você imaginar um leão dentro de uma arca tocando o terror lá, só um exemplo. E outras espécies que também são violentas, né? Que não têm muita paciência para esperar coisinha, não. Um crocodilo, por exemplo, um jacaré, caber todas as espécies ou as espécies existentes ou sabe-se lá dentro de uma arca. Então, assim, essas explicações que os religiosos dão é exatamente para encaixar com esse padrão de datação que eles compreendem. Mas outros povos compreendem outras datações que muitas das vezes elas acabam coadunando ali com a ciência. E lembrando que esses povos não faziam essas experiências científicas que o ser humano faz nos tempos atuais. Né? Assim, nos últimos 100 anos, por exemplo, o ser humano tem evoluído muito com as ciências e, vamos dizer assim, o futuro é continuar evoluindo. Né? Agora, a que ponto isso vai ser bom ou ruim, eu já não saberia dizer com muita clareza, mas eu tenho lá meus pensamentos que muitas coisas vão ficar complexas no futuro não tão distante. Né? Então, por exemplo, os religiosos gostam de acusar Darwin de ter falado, não só religiosos, outras pessoas que não se identificam como tal, mas gostam de repetir isso. Mas Darwin não diz nesse livro aqui que os seres humanos evoluíram de um macaco especificamente. Ele fala sobre evolução, mas ele não bate o martelo sobre isso nesse livro aqui, por exemplo. Inclusive, é um livro em que ele tem muitas dúvidas sobre algumas coisas. Né? Não é uma coisa que ele determinou, bateu o martelo e tá, olha, aqui é isso, isso, isso. Faltavam muitos elementos, mas ele deu o start, ou seja, deu o início para muita coisa. Assim como o Jorge Lamaitre, que era um padre, foi o precursor da teoria do Big Bang. Eu vejo, já disse isso aqui muitas vezes, quando alguns ateus vão falar sobre isso, eles esquecem de falar que esse padre tomou vamos dizer assim, essa ponteira, essa dianteira, e ele continuava trabalhando com outros cientistas céticos e era muito respeitado, e ele trabalhava entre eles com seu hábito ali de sua batina, né? Ele se vestia como um religioso e trabalhava no meio dessas pessoas e era respeitadíssimo, né? Porque fazia ciência de verdade, né? Então, Darwin, ele não bate o martelo aqui. Ele tinha muitas dúvidas com relação a algumas coisas. Aqui eu vou ler uma coisa aqui. Caso de dificuldade específica da teoria da seleção natural. Mesmo que, somente com muita cautela, devêssemos admitir a impossibilidade de que determinado órgão pudesse ter sido produzido por evolução gradual, não resta dúvida de que existem casos muito difíceis de analisar. Um dos mais difíceis diz respeito aos insetos neutros, cuja constituição, por vez, é muito diferente do que se observa nos machos e nas fêmeas fecundas da espécie. Então,
Aqui percebe-se também, e o texto, aqui, a gente podia ler mais coisas aqui, percebe-se aqui também que há dúvidas, e ele não teria como determinar, ou seja, bater o martelo sobre alguns assuntos e dizer, olha, é isso aqui e acabou, e isso vai para o futuro, para o resto da vida, e fica assim. Não, faltavam elementos, faltavam muita coisa para que ele pudesse determinar. E muitas das coisas que ele acabou dizendo ou fazendo, elas acabaram se sustentando. Outras deram, né, o início, né, a primeira concepção para que outras coisas pudessem tomar forma. E é sempre assim. Alguém toma a iniciativa de algo que nós podemos... Por exemplo, Jorge Lamaitre começou ou foi o proponente desta teoria, mas não foi ele quem finalizou, que provou, qualquer coisa parecida. E lembrando que existem outras teorias. Eu tenho um livro ali, se eu não me engano, eu acho que é do Simon Sinek, que é sobre evolução. Eu estou na dúvida aqui, posso estar errado, tá, com relação ao autor. E fala sobre outras teorias, né? A teoria da evolução, a teoria do Big Bang, por exemplo, ganhou mais força, mas existem outras teorias também. E como o nome diz, continua sendo uma teoria. Mas se você for falar com um cientista, um, um físico daqueles bem radicais, ele vai querer dar uma outra explicação para a palavra teoria, fazendo com que essa palavra teoria, no que ele quer explicar, principalmente no que tange a questão da evolução, do Big Bang, ele faz se encaixar como se fosse algo que já estivesse totalmente determinado e que não há mudanças naquilo, e o que não é uma realidade, tá? Não é uma realidade. Mas eu creio na teoria, né, do Big Bang. Acredito que foi realmente explosões que aconteceram, mas eu consigo, assim, parece até infantil da minha parte, mas eu não consigo desvincular uma coisa de outra. Eu não consigo imaginar que não tenha sido um ser inteligente igual Deus criando essas coisas e essas explosões sendo, para nós, explosões tremendas e magníficas, e para ele, a pequenos estalos, né, criando o universo, criando as coisas e determinando. Olha, eu não consigo imaginar diferente, tá? Pode parecer infantil da minha parte, eu não consigo imaginar diferente, não sendo Deus criando essas coisas, e eu não consigo. Realmente eu não consigo crer diferente, eu não consigo me abalar com o ateísmo dos cientistas. Eu fico maravilhado lendo livros de ciências e vendo o ser humano se desdobrando para explicar, colocando a mente para funcionar. E mesmo que ele afronte a religião ou que diga que Deus não existe, isso não deve ser motivo para desespero de religioso. Se alguém diz que Deus existe ou deixou de existir, isso não deve ser. Eu não consigo parar de imaginar Deus criando todas essas coisas. Deus criando todas essas coisas e a energia fluindo, né, no universo, e as coisas acontecendo. Olha, assim, cara, eu dou uma viajada com essas coisas assim. São tantas coisas que passam na minha cabeça nesse momento de Deus criando essas coisas. Para mim é maravilhoso. Então, assim, eu não consigo não acreditar dessa forma. Eu não consigo. Esse é meu ponto de vista, uma coisa bem simples e bem particular minha. Eu não consigo desvincular Deus da criação, mesmo com os livros de ciência durante todo esse tempo, provando que as coisas aconteceram, vamos dizer assim, ao acaso. Né? Eu não consigo. E para mim, mesmo que seja esse acaso aí, é Deus criando as coisas todas como um grande
mestre, um grande engenheiro, porque para criar essa coisa tem que ser um arquiteto, porque quando você usa a palavra de Deus como arquiteto, alguns outros já querem relacionar com maçonaria, que não tem nada a ver. Deus, para criar essas coisas todas, criar esse universo, ele teria que ser muito mais do que só um engenheiro, só um arquiteto, um químico, um físico, um biólogo. Ele é tudo tá em Deus. Ou seja, todas essas coisas estão resumidas em Deus. É assim que eu creio. Não posso crer diferente. Então é isso. Valeu, muito obrigado.